Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por nos dar a oportunidade de outra vez, em outro momento, estarmos aqui para poder meditar na palavra do Senhor, como temos feito diariamente, com o objetivo de estarmos cada hora mais fortes, mais ligados, mais enraizados, mais fortalecidos, né? Naquilo que é a grande, vamos dizer assim, a grande base de sustentação do homem, que é a palavra de Deus. Espero que esteja sendo momentos bons e engrandecedores e que você esteja sendo movido em direção a servir o Senhor, a ser filho de Deus, a voltar à casa de seu pai. Tá certo? Hoje, dia 12 de dezembro de 2024, vamos fazer uma meditação mais uma vez, hoje no primeiro livro de Reis, capítulo 13, a gente vai tomar como linha de trabalho, o versículo de trabalho, o número 7, que diz o seguinte: E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. A primeira coisa que a gente precisa fazer é voltar um pouquinho o nosso devocional para a gente tentar entender. Quando a gente volta ao devocional de ontem ou de alguns dias atrás, a gente consegue entender que Jeroboão foi um escolhido de Deus, né? Foi um escolhido de Deus no sentido de como correção à casa de Salomão, tá? Como correção à deturpação, ao afastamento de Salomão dos princípios norteadores da palavra de Deus, principalmente naquilo que era estabelecido na lei. E o próprio Senhor, através do profeta Aías, estabeleceu, levou a Jeroboão que ele seria levantado como príncipe de Israel. Israel aqui no conceito de 10 tribos. E uma tribo seria conservada para o descendente de Salomão, que era o seu filho Roboão, que era a tribo de Judá, que em consequência disso ali, devido às imediações das áreas, a Benjamim também acabou, vamos dizer assim, fazendo parte. Então nós temos esse cenário. E Jeroboão, então, quando Roboão assume o seu reinado, e ele começa, vamos dizer assim, ele procura se mostrar mais ímpio, mais pesaroso, mais implacável do que o seu pai Salomão. Salomão começou sendo um bom rei, mas terminou para o povo de Israel como alguém representando um grande fardo. Eu até em um devocional disse assim: imagine hoje nós, se o nosso governo atual gostasse de luxo, de prazeres, de muitas coisas nesse sentido, que começasse a, vamos dizer assim, a transbordar uma carga tributária cada hora mais pesada sobre o nosso povo, que hoje, segundo os especialistas, eu não posso afirmar, que eu nunca estudei o assunto, mas segundo os especialistas, nós trabalhamos hoje em torno de 5 meses para poder pagar as dívidas públicas do nosso país, sustentar a máquina administrativa do nosso país. Imagina agora, se ele aumentasse isso para 7 meses, 6 meses, deveria ser pior. Então, Roboão, ele vem nessa pegada, muito mais do que impor as cobranças em si, foi a negativa dele dar ao povo de Israel, representado por aqueles anciãos, por aquelas pessoas que se reuniram, inclusive com Jeroboão. Ele nega, ele se aconselha com os anciãos, depois se aconselha com os jovens da sua época e opta por dizer assim, ó, o meu dedo mindinho aqui, ó, ele é muito mais pesado que os lombos do meu pai. Com isso causa a separação entre as tribos. Roboão tenta fazer uma nova, vamos dizer assim, uma nova junção das tribos, um movimento a 180 mil homens para poder guerrear contra as tribos de Israel, mas é um profeta indicado por Deus e diz para o povo, para Roboão, para todos, que eles não deveriam lutar contra seus próprios irmãos, e assim é feito estabelecido e é feita a separação. Mas Jeroboão, com a sua preocupação de manter o seu reinado, já com uma preocupação de futuro, ou seja, desprezando a confirmação do próprio Deus, ele começa, além de reinar, ele institui altares, e inclusive ele próprio começa a exercer a função de sacerdote. E num desses momentos que ele está exercendo essa função de sacerdote, lhe vai um profeta mandado por Deus para poder anunciar ali, na hora que ele iria sacrificar, que aquele altar, aquela casa iria ser destruída e que seria levantado um outro rei sobre a casa de Jeroboão, que seria o rei Josias. E o rei Josias, a gente só vai ver lá em Crônicas 22, na Crônicas não, segundo Reis 22, eu acho que vai ser assim, mais de 300 anos depois. Mas o profeta de Deus anuncia o nome de quem reinaria sobre eles e que destruiria aquilo ali, e no final ainda diz assim, ó, para confirmar que aquilo era uma palavra dada pelo Senhor, ali o altar se fenderia e tal. O Jeroboão, ao perceber isso, ele faz com que, ele determina que seja preso, levanta sua mão para prender o profeta anônimo, e aí Deus se manifesta mais uma vez, ele resseque a mão, ele faz umas situações lá em Jeroboão, ele resseque a mão, né? Deixa eu ver aqui o que ele faz. Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: pegai nele. Lá no versículo 4. Sucedeu, pois que ouvido o rei, palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou e não a podia tornar a trazer assim. E logo em seguida o altar se... E aí Jeroboão clama, pede para que o profeta ore ao Senhor, o profeta ora e restabelece. E a gente chega aqui no versículo inicial, que a partir desse momento Jeroboão, ele tenta fazer uma relação de laço de amizade, ele tenta, vamos dizer assim, em vez de prender o profeta, ele tenta se aliar ao profeta para poder, vamos dizer assim, exercer sobre si. E o interessante é que esse profeta não é nem das 10 tribos, ele vem lá da região de Judá, da região de Roboão, para se enviar. E o mais interessante ainda é que vai aparecer um personagem nesse capítulo que também é um profeta, chamado de velho profeta, ou seja, vem um profeta novo e tem um velho profeta. Esse profeta, que a gente chama de novo, nem quer dizer que seja
um garoto novo, porque aqui ele não fala, ele só diz que veio um profeta. E aí, a gente vai ver que claramente que mesmo havendo um profeta efetivo na região, era um profeta que muito provavelmente já não conseguia exercer as suas profecias, já não conseguia exercer sua autoridade, já não conseguia anunciar, já estava em desânimo espiritual, porque ele vai ser um personagem também importante desse processo. E quando eu pego quando o profeta, ele dá a resposta ao rei Jeroboão, ele diz assim no versículo 8, diz, porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. E aí, se você acompanha, se você tem o hábito de ler a Bíblia, se a gente for lá em Números, capítulo 22, nós temos uma cena muito parecida, eu acho que é Números 22, ou é Números 22, tal, muito parecida com que isso está aqui, ó. Ele diz assim, lá no versículo 18. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Muito semelhante, né, ao que o profeta aqui está dizendo. Mas com uma diferença que as histórias aqui, Balaão é dito aqui como maldito. E esse profeta aí, depois esse novo profeta, agora a gente voltando novamente para o texto base, esse profeta, ele não se corrompe, ele não come, ele não se alimenta, ele vai embora por um caminho diferente, também porque estava nas próprias ordens de Deus. Mas depois, lembra quando eu disse que havia um profeta velho, um velho profeta, um profeta velho lá na região das 10 tribos? O que acontece? Ele, ao tomar conhecimento, ele procura esse novo profeta, ele convida o velho profeta para comer, ele continua negando e dando uma sustentação que o Senhor havia lhe dito isso, mas o homem, ele se apresenta e diz, eu também sou profeta, e Deus se revelou a mim e disse para que você volte e coma. Ou seja, a Bíblia trata isso como uma mentira, não é aquele mentira. Ele volta, come, e aí sim, na hora que eles estão comendo, que eles estão celebrando, que eles estão à vontade, aí Deus se manifesta verdadeiramente por esse velho profeta e traz agora a maldição, a morte, traz, vamos dizer assim, a derrota, não digo que é maldição, mas traz a morte daquele profeta, porque ele deixa de cumprir aquilo que o Senhor tinha lhe dado de forma efetiva e deu vozes e deu ouvido a outros, sem antes ter uma confirmação do próprio Deus que efetivamente era. E aí, deixa uma lição muito prática, muito interessante nas nossas vidas. É que a gente está sempre assim, suscetível, né? Suscetível vamos dizer assim, essas abordagens, a esses, vamos dizer assim, a essa chegada de pessoas até a gente. Eu acredito que você, ainda mais se você tiver um dom mais, uma inclinação mais pentecostal, os teus ouvidos é o tempo todo querendo receber de alguém uma direção, um caminho, ou alguém chega e diz, não, que Deus mandou te dizer isso para você. Irmãos, antes de você receber qualquer coisa disso, não estou dizendo que Deus não continua a falar por pessoas, mas observa só, primeiro te liga a Deus verdadeiramente, te liga com racionalidade, te liga com temor, te liga com vontade, com prazer, tenha conversa diárias com Ele, tenha leitura, tenha unção, tenha envolvimento bíblico, tenha trabalho na obra, tenha jejum, tenha oração. Ou seja, depois que você estiver envolvido nesse conjunto de ações, que você se sentir próximo realmente de Deus, aí você começa a ter uma capacidade maior de poder ouvir aquilo que vem realmente de Deus ou não. Este velho profeta era um profeta, mas era alguém que certamente estava abandonado, estava jogado, até porque Jeroboão estava levantando sacerdotes e homens para fazer, vamos dizer assim, as práticas religiosas, completamente fora daquilo que determinava a lei lá em Levítico. E nós estamos assim cheios disso nas nossas vidas. E precisamos, então, estar atento quanto a isso, principalmente tanto na posição de Jeroboão, quando você recebe o chamado, recebe uma missão, recebe uma bênção efetiva, mas ela está normalmente vinculada a uma obrigação, vinculada a uma ação, vinculada a algo que Deus espera que você efetivamente trabalhe e faça. Então procure entender isso e procure zelar por fazer exatamente o que Deus te determinou e principalmente por não estar emprestando os teus ouvidos para que outras pessoas te tirem dessa uma verdade que às vezes você já sabe qual é. Jeroboão tinha certeza que reinaria se ele se mantivesse, assim como Davi recebeu a orientação, assim como Salomão recebeu a orientação, todos receberam, mas sempre todos de alguma forma se inclinaram a algum desejo, a algum erro ou entregaram os seus ouvidos que acabaram corrompendo as suas próprias mentes, tá bom? É um capítulo, você vê, né, a semelhança desse profeta aqui, a resposta que ele dá com a semelhança com aquilo que Balaão dá lá em Números. Mas sempre lembrando, quando a Bíblia vai trazer alguma coisa ruim sobre alguém que recebia e trabalhou de uma forma ruim, a Bíblia vai falar sobre Balaão, isso inclusive no Novo Testamento. Então Balaão, naquele momento, ele passa a ser uma referência aqui, apesar do profeta ter morrido, porque quando ele recebeu ali, quando ele comeu, ele recebeu através do profeta a profecia que ele não seria enterrado na sua terra, ele de fato, ele morre, mas ainda assim permaneceu um leão ali, permaneceu um leão ao lado do corpo dele, não devorou o corpo dele para que outros animais não, ou seja, como se houvesse o simbolismo que você fez, você vai receber o castigo de Deus, vai receber o juízo de Deus, mas efetivamente, por você ser um homem temente, um homem zeloso pela palavra, mas ter cometido seu erro, você não vai perder a sua, vamos dizer assim, você não vai se separar de Deus completamente. Deus aplicará o seu juízo, aplicará a sua justiça sobre você, mas permanecerá contigo na simbologia desse leão que ali permaneceu. Ficou curioso um pouquinho mais?
aproveita o dia de hoje, dá uma leitura nesse capítulo e mergulha um pouco mais na palavra do Senhor, tá bom? Fica na graça do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus te abençoe, Deus cuide da tua família. E lembrando, irmãos, não há tempo da gente ficar postergando ou procrastinando uma decisão importante para as nossas vidas, que é servir a Deus. Venha hoje mesmo para a casa de Deus, arrependa-te, confessa-te e diga: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Quero que tu dirija a minha vida, quero que tu seja o meu templo de paz. Obrigado a todos e que Deus te cuide, meu irmão.